está no telão, cuida de ti e da doutrina. O apóstolo Paulo começa a escrever uma carta, eu me arrepio, começa a escrever uma carta para o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, segundo os historiadores bíblicos, tinha entre 15, 16, 17, não passava de 18 anos de idade. E Paulo adota Timóteo como seu filho na fé. E Paulo, escrevendo no capítulo 4, no versículo 16, ele dá uma orientação, uma admoestação, ele instrui e ele direciona como um conselho de um pai que quer bem a um filho. Paulo começa a escrever esta carta dizendo assim, a partir do versículo 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Que esta palavra abençoe os vossos corações. Vamos orar a Deus. Pai amado e eterno, nesta noite nos faz compreender a importância de cuidarmos da nossa vida e da sã doutrina, da graça de Deus. Nos orienta por intermédio da tua palavra como deve ser a nossa conduta e a nossa postura de vida frente às situações que nós temos vivenciado. Senhor, eu sei que esta palavra vem em boa hora. Eu sei que a palavra desta noite vem como um bálsamo para curar as feridas que estão, Senhor Jesus, na vida e no coração dos teus filhos. Eu sei que a palavra desta noite, Deus, vai gerar uma mudança significativa na mente e no coração dos teus filhos. Revela-te a nós. Só tu podes convencer os teus filhos das verdades que serão ministradas neste altar. Por isso, eu entrego a direção, o comando deste momento inteiramente em tuas mãos. Senhor, usa a minha vida, mas que a tua igreja tenha consciência total que é o Senhor que estará falando com ela. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado, Melissa. Que Deus continue honrando você e toda a sua família. Meus amados irmãos, minha igreja, minha família, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu temo e tremo todas as vezes que eu tenho a responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Eu sei que isto é muito sério. Algumas pessoas têm banalizado a palavra de Deus nos cultos. Hoje é muito comum as pessoas banalizarem a sua vida espiritual, pessoas que não têm zelo, que não têm cuidado com as coisas de Deus. Eu me recordo que eu, muito jovem, às vezes visitava as igrejas e muitas vezes as pessoas me chamavam: olha, o irmão, venha dar uma palavra. E todas as vezes que isso acontecia, eu, por educação, para não constranger, subia, abria um versículo, lia e sentava. Porque a maior palavra que um homem pode dar a alguém é a Bíblia Sagrada. E se alguém não está pronto, apto, preparado, com a direção do Espírito Santo de Deus para trazer a palavra, a pessoa banaliza um dos momentos mais importantes de suas vidas. Então, nós estamos aqui e eu não posso banalizar este momento, assim como você não pode fazer pouco caso daquilo que o Espírito Santo de Deus quer lhe dizer nesta hora. Nós vamos estudar um pouquinho, vamos entender um pouco deste cuidado, porque Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, haja vista que Paulo estava admoestando, estava orientando o seu discípulo, o seu filho na fé, para que Timóteo tivesse cuidado com a sua vida. Paulo diz assim: olha, Timóteo, tem cuidado de ti. Sabe que esta palavra é atual.
Se há algo que eu quero dizer a você nesta noite, é isto. Sabe que nós temos que ter um cuidado todo especial com a nossa vida? Em primeiro lugar, porque a vida que nós vivemos não é nossa. A nossa vida é um denário. A nossa vida é um talento que Deus nos deu para nós administrarmos para Ele nesta terra. Haja vista que a Bíblia diz que nós não pertencemos a nós mesmos, que nós somos comprados por preço de sangue. Então, você não pertence a você. Diga, eu pertenço a Jesus. Diga, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Então, nós somos propriedade exclusiva de Deus. E Deus quer que eu e você cuidemos bem desta propriedade que é dele. Nós pertencemos a Deus. E Paulo está dizendo isso a Timóteo. Timóteo, tem cuidado de ti. Sabe que isto aqui mexe muito comigo? Porque falta muito cuidado. Sabe que alguns cristãos não têm o cuidado devido com a sua vida. Às vezes se metem em coisas que não deveriam se meter. Às vezes falam coisas que não deveriam falar. Tremam os céus. Alguns dizem isto até em nome de Deus. Olha, Deus mandou falar, Deus mandou dizer. Isto é falta de cuidado. Porque tudo que nós falarmos, que foi Deus quem nos mandou falar, nós vamos prestar conta disto a Deus. Se alguém disser, foi Deus quem mandou falar, foi Deus quem me mostrou, foi Deus quem me disse, foi Deus quem me revelou, e qualquer pessoa que seguir esta orientação e se der mal, o sangue desta pessoa recairá sobre a pessoa que disse que foi Deus quem mandou fazer, ou que orientou, dizendo que havia sido Deus. Então isso é muito sério. Então nós temos que entender aqui o que Paulo está dizendo. Doutrina do grego, didascalia. Didascalia. Doutrina do grego, temos aí na tela? Doutrina do grego? Não temos? Não temos. Doutrina do grego, didascalia, ensino, instrução, aquilo que é ensinado, doutrina, ensinamentos, preceitos. Então Paulo diz assim, olha Timóteo, você tem que cuidar de você, e você tem que cuidar dos preceitos, do ensino, de tudo aquilo, da instrução que eu te dei, do ensino que eu trouxe à sua vida. Eu e você temos que cuidar em praticar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós temos que cuidar principalmente do nosso testemunho. O nosso testemunho cristão não pode ser maculado. As pessoas não se importam. Eu já ouvi alguns cristãos dizendo assim, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Quem disse? Amados, uma postura errada minha, pastor Ricardo, eu ponho um monte de vidas a perder. Uma negação minha na fé, uma postura errada, um procedimento errado, da minha parte, eu ponho centenas de pessoas a perder. Então, a minha vida, a sua vida, deve ser muito cuidada. Sabe que um pai, às vezes ele não se apercebe que ele é a referência bíblica, ele é a referência de Deus que o seu filho tem. Qual é a referência que nós temos de Deus? Os meus filhos têm referência de Deus vendo a minha vida. A minha esposa tem a referência de Deus vendo a minha vida. Nós temos referência de Deus uns aos outros, porque muitas pessoas não estão nas igrejas evangélicas, porque tem um familiar crente. O que é isso, pastor? Porque muitas pessoas não estão na obra de Deus, congregando, servindo a Deus, porque tem um familiar crente. E as pessoas dizem, uau, se isto é cristianismo, eu não quero isso para a minha vida. Amados, porque há centenas de milhares de filhos de pastores, e aquele que está de pé, olhe para que não caia, eu tenho 3 filhos, porque centenas e centenas de filhos, milhares e milhares de filhos de pastores não estão dentro das igrejas evangélicas, porque tem um pai pastor e conhece o pai na intimidade. Isso é falta de cuidado com ele mesmo e com a doutrina. Estou aqui, amados, me colocando como vidraça para que você possa entender como é sério a obra de Deus. Isso aqui não é brincadeira. A tua vida foi comprada por preço de sangue. Alguém te substituiu. Vamos entender nos dias de hoje. Sabe aquele paredão onde a pessoa vai ser metralhada? Sabe aquela justiça humana onde todo mundo vai ser metralhado? E alguém diz, espera aí,
tira fulano de tal que eu vou morrer no lugar dele. Foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Morreu na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. Ele nos substituiu para que nós tivéssemos a vida que nós temos hoje. Agora, cabe a mim e a você termos um procedimento padrão. Temos que cuidar da nossa vida, do nosso testemunho. Vamos ler novamente. Olha só. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Salvará de quê, pastor? Esta passagem está relacionada à salvação eterna? Não, em absoluto. Salvará das mazelas da vida. Salvará do sofrimento. Salvará da vergonha. Salvará do dano. Salvará da humilhação. Salvará da vergonha. Salvará tanto a ti mesmo. Se nós continuarmos nesse dever de cuidar de nós e da doutrina, nós vamos salvar a nós mesmos, a nossa família e os nossos ouvintes. Meu irmão, minha irmã, eu volto a dizer, algumas pessoas estão afastadas da obra de Deus, estão desacreditadas de Cristo, porque cruzaram um caminho de um cristão. Isto é a maior vergonha que eu posso referir de cima de um altar. Eu conheço pessoas que estão fora dos caminhos de Deus, porque conheceu um crente, porque negociou com o crente, se relacionou com o crente. Isso é vergonhoso. Alguém que se relaciona com um cristão e o cristão tira proveito, se relaciona com um cristão e o cristão vai usurpar desta pessoa, mente, engana. Não pode. Nós não fomos chamados para isso. Então, nós precisamos entender aqui este contexto todo, porque se nós pegarmos a partir do versículo 1, que Paulo começa escrevendo a Timóteo, e a partir do versículo 1 nós vamos começar a ler aqui, eu queria que você entendesse isto aqui e compreendesse. Então, 1 Timóteo 4, versículo de número 1. Nós vamos ler até o versículo 17, vamos estudar isto aqui, vamos esmiuçar. Olha só, 1 Timóteo 4, 1. Se você quiser, abra a Bíblia ou acompanhe pelo projetor, pelo telão. Ora, o Espírito afirma, é uma afirmação do Espírito, Espírito com letra maiúscula, do Espírito Santo de Deus, expressamente, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. A Bíblia está dizendo, o Espírito Santo de Deus está afirmando, é uma afirmativa, afirma que nos últimos tempos, são os tempos de agora, os tempos atuais, alguns apostatarão, alguns vão negar a fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Vá guardando isso aí. Versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Parem um pouquinho. E têm cauterizado a própria consciência. Então, algumas pessoas serão levadas a negar a fé, a menosprezar a fé. Isto é uma afirmação do Espírito Santo, que algumas pessoas vão negar a fé, vão rejeitar a fé, vão rejeitar a vida cristã. Por quê? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Olha como é sério aquilo que nós falamos para outra pessoa. Olha como é sério aquilo que as pessoas veem em nossas vidas. Olha, o que nós esperamos de um pastor evangélico? Caráter, dignidade, respeito, espiritualidade, um cristão autêntico, verdadeiro, que segue a Deus, que ama. Isso nós esperamos de um cristão. No mínimo, que fale a verdade, que seja correto, verdadeiro, dedicado à obra de Deus, que cuide das ovelhas. Agora, se alguém está com um microfone na mão e não tem zelo e o cuidado de Deus para com a vida das ovelhas, vai conduzir o povo com hipocrisia, com mentira, com a sua própria consciência que está cauterizada e vai fazer com que pessoas neguem a fé. Então, quero que você entenda. Para você cuidar da sua vida, primeiro ponto, para você cuidar da sua vida, você não pode se submeter a qualquer liderança. Não, pastor, que eu tenho uma igrejinha, o pessoal, eu sei que tem umas coisinhas erradas, mas o pessoal é legalzinho. Sabe, eu tenho uma igrejinha, eu gosto daquela igrejinha mais humildezinha, aquele negocinho, sabe? Eu gosto, que ele tem o pessoalzinho, eu me sinto bem. Meu irmão, com todo respeito, você tem que estar num lugar comprometido com a verdade.
Nós temos que saber quem está pastoreando as nossas vidas. Nós temos que saber quem é que está liderando a nossa vida e a nossa família. Porque hoje em dia, qualquer pessoa põe uma placa e diz igreja evangélica. Ninguém consulta o que o camarada é, o que ele faz, como está a vida dele, como surgiu o ministério. Não, é porque um dia, eu era presbítero, eu briguei com o pastor porque eu não concordava, aí eu chutei o balde, saí de lá, aí uma irmã batata falou assim para mim, olha irmão, você tem chamado, abre a sua igreja. Foi revelação. Cuidado, porque o ministério que começa desta forma, com rebelião, com rebeldia. Olha que eu já tive pastores que tremam o céu, só Deus sabe. Mas eu nunca fui insubmisso e rebelde. Sabe por quê? Porque eu nunca fiz nada a homens. Eu sempre servi a homens servindo a Deus, honrando a Deus. O meu alvo sempre foi Cristo. Então nós temos que tomar... Primeiro ponto, para que você possa cuidar de você, você não pode submeter a sua vida a qualquer pessoa, a qualquer homem ou mulher, se intitulado pastor, bispo, apóstolo ou qualquer coisa. Quem está entendendo? Você tem que saber aonde você está plantando a sua família. Porque se a terra não é boa, não dá fruto. Se não tem a bênção de Deus, não adianta, não vai para frente. Você pode investir, você pode dar dinheiro, você pode fazer o que quiser. A sua vida não vai frutificar. Toda pessoa que está num local onde não tem aprovação de Deus, a vida da pessoa não frutifica, porque Deus não tem compromisso com a rebelião. Isso é falta de cuidado com a sua vida. Você está entendendo? Meu irmão, estou aqui colocando o nosso ministério à prova. Quero que você conheça a história desta igreja, a história deste ministério, a minha história. Você tem que entender aonde você está plantando a sua vida. Isso é muito sério. Vamos seguir, diácono, por favor. Versículo 3. Que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Quem que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos? A amada grande meretriz. A igreja de Roma, recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhece plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração guarda isso, guarda o versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração, guarda isso, nós vamos usar isso mais tarde. Versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, a graça de Deus. Versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na pena. Olha, rejeita, sabe, este padrão que as pessoas estão impondo nos dias de hoje. O que virou a igreja? Uma fábula de velhas caducas. As pessoas estão seguindo uma tradição humana, estão seguindo preceitos humanos. Hoje, com todo respeito, salvo alguns ministérios sérios, a grande maioria hoje, para sustentar o ministério, vive na base da campanha. Amados, é vergonhoso o que se faz na obra de Deus, é só campanha. É campanha da arruda, é campanha do sal, é campanha do óleo. A pessoa vai para a igreja, o pastor não tem um conselho para dar. Olha, leva o vidrinho de óleo, taca lá no teu marido que ele vai parar de beber. Não vai parar. Olha, venha 6 sextas-feiras que o seu marido vai ser curado. Não vai. Porque Deus não está à venda, não é barganha. É por fé. Esse é um pacto de fé, um pacto de boca, é um pacto de confissão. Então você tem que cuidar da sua vida espiritual. O que eu mais vejo hoje são pessoas atrás de modismos na obra de Deus. O que está na moda agora? Na moda agora é levar água para o monte e... Meu irmão, água de monte não cura ninguém. Não, a moda agora é a oração das 6 horas da tarde. Quem faz isso era a Igreja Católica Apostólica Romana, que punha na oração das 6 da tarde, punha lá o copinho com água e a pessoa, eu vou beber água benta. E as pessoas não estão cuidando da sua vida. Meu irmão, você quer ver o seu casamento bem sucedido, o seu marido vitorioso, largar a bebida? Não é com óleo, com sal, com azeite, com arruda, com campanha, com corrente que isso vai acontecer. É só a verdade que liberta. É o seu testemunho, é a sua postura, é a sua hombridade como cristão. Mulheres desta igreja, é o seu caráter desenvolvido
por Cristo que vai trazer o seu marido para a igreja, quando ele ver a mudança na sua vida, quando ele ver você tratando ele com amor, com carinho, com respeito, quando você estiver orando pela vida dele, sabe, pedindo a Deus pela vida dele, você vai ver o seu marido vir para a igreja. Está assim de gente, pondo dinheiro em envelope. Dinheiro em envelope não traz marido para a igreja. O que existe são um bando de pastores ladrões que estão roubando o povo de Deus, dizendo, olha, põe o seu dinheiro, põe a sua oferta aqui, que Deus vai trazer o seu marido para a igreja. Mentira, isso é roubar o rebanho. Nós temos que orientar. Eu tenho que cuidar da tua vida porque eu vou prestar conta do teu sangue. Se eu vier aqui te iludir, sabe, te jogar flores, te enganar, isso vai recair sobre a minha vida. Eu tenho uma vida, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, eu tenho uma esposa, eu tenho 3 filhos. Eu não brinco com a obra de Deus. As pessoas estão brincando. Não, faz isto aqui, faz a campanha aqui, sobe o monte ali, faz isto aqui, põe a água, põe o óleo, vai mudar. Não muda. Se campanha mudasse, bastava uma só. Tem gente que toda campanha, toda sexta, toda quinta, toda quarta, não pode quebrar a corrente. Onde é que não pode quebrar corrente? De onde veio essa história de não pode quebrar corrente? Isso veio de centro de macumba. Isso veio do espiritismo. E o povo está trazendo para dentro da igreja. Fábulas de velhas caducas. Eu creio na Bíblia Sagrada. É o meu padrão de vida que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta é a verdade. Mas pastor, um óleozinho, se passar no meu marido, ele vai ficar lubrificado. Mas não vai mudar. Pastor, mas tem gente que vende toalhinha com suor ungida. Se eu passar, sabe, a toalha mais a fé. Meu irmão, você precisa da fé, não da toalha. É sério o que eu estou te dizendo. São fábulas de velhas caducas. Mas rejeita as fábulas, é profano, de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, na graça. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Pois o exercício, volta para mim, o exercício físico para pouco é proveitoso. O que é o exercício físico? É sacrifício na carne. Eu vou me sacrificar, eu vou fazer isso, eu vou pagar o preço, eu vou lamber o pó, eu vou subir monte, eu vou fazer, eu vou acontecer, porque o meu sacrifício, porque o meu exercício. Meu irmão, Deus não quer nada com a tua carne. Seu sacrifício não serve para nada. O sacrifício de Jesus serviu. Não podemos anular. Parece que tem gente que quer se crucificar de novo. Não, eu tenho que ir para a cruz, porque não foi suficiente. Ei! Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, te substituiu. Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, se colocou na cruz no meu e no seu lugar. Se fez maldito no meu e no seu lugar. Agora nós temos que crer que por suas chagas, por suas pisaduras, fomos sarados. Nós temos que crer que Ele se entregou por mim e por você para que tivéssemos uma vida plena, uma vida vitoriosa nesta terra. Amados, como está a vida do povo de Deus? O povo de Deus finge que é feliz. O povo de Deus finge que é alegre. Salvo alguns, a grande massa. O que lota as igrejas hoje? Tem pastor que se não fizer campanha, fecha igreja. Tem pastor que se não fizer uma campanha, se não trouxer um pregador de fora, para gritar, uivar e falar alto e acabar o culto 1h da manhã, a igreja fecha. Porque o povo não suporta mais. As pessoas não estão mais suportando. Por quê? Porque falta a palavra. A palavra é que é o alimento que nós precisamos para viver. Talvez você saiu de casa pensando, pastor, hoje eu achei que eu ia ter uma palavra. Esta é a palavra de Deus para a sua vida. Cuida de ti. Tem que cuidar da tua vida espiritual. Versículo 9. Fiel é esta palavra. E digna de meia, de quase toda, de inteira aceitação. Diga, a palavra de Deus é digna de inteira aceitação. Versículo 10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos... Onde é que está a minha esperança e a sua? No Senhor, diga, minha esperança está no meu Senhor
e Salvador, Jesus Cristo. A minha está. Especialmente a nossa, dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua. Olha, ele era jovem, Paulo está preso, Paulo preso, começa a escrever esta carta, começa a escrever. Aí ele vai, no versículo 12 começa, ninguém despreze a tua. Mocidade é vida, mocidade é vida. É o auge, né? A mocidade é o auge, é a vida. O que Paulo está dizendo aqui? Ninguém despreze a tua mocidade, a tua vida. Agora, para ninguém desprezar a vida de Timóteo, Paulo dá receita. Nós temos que seguir esta receita. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis aonde? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Meu irmão, você tem que ser padrão. Você tem que se tornar um homem, uma mulher de Deus padrão. Para ninguém desprezar a sua vida. Para a sua vida não ser motivo de vergonha. Presta atenção no que Deus está te dizendo. Para você não ser motivo de vergonha, de chacota para o mundo. Olha lá. Ah, não disse que é crente, está quebrado. Olha lá, não disse que é crente. Ah, apanhou na rua. Ah, não disse que é crente. Olha, tomaram tudo que tinha. Ah, não disse que é crente. Estava falando palavrão, mas não disse que é crente. Que crente é esse? Ih, a família está envolvida com coisa errada. Ih, isto aí é tranqueira. Não é assim que dizem no popular? Para que isso não aconteça com a sua família, para que ninguém despreze a sua vida, para que ninguém rejeite a sua vida, para que ninguém te humilhe, torna-te padrão. Você tem que ser padrão. Como? Você tem que ser padrão na palavra. A palavra de Deus tem que estar na boca do cristão. Menos eu, mais Jesus. Tem gente que é muito eu. Eu fiz, eu falei isso em Santos hoje de manhã. Eu fiz, eu faço, eu aconteço, eu mando, eu desmando, porque eu, menos eu e mais Deus. Para você ser padrão, tem que ser na palavra. Diga, sem palavra, não há uma vida padrão. Temos que ser educados na palavra. O que a palavra de Deus diz sobre cada assunto? Eu tenho que ser padrão nisso, eu tenho que seguir. Se a Bíblia manda pagar o mal com o bem, eu vou pagar o mal com o bem, sou padrão. Se a Bíblia, mas pastor, é difícil. Amado, quando você está submetido a Deus, não é natural. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Versículo 13. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Não podemos negligenciar o dom que há em nós. Isso é falta de cuidado com a vida. Qual o dom? O dom da fé, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Meu irmão, minha irmã, se você quer salvar a sua vida, se você quer ter uma vida plena, você tem que aprender a cuidar melhor da sua vida. Hoje, é muito gostoso ouvir uma admoestação para a vida do outro. Se minha sogra tiver... Olha, pastor, eu vou levar o CD para minha sogra. Você pode levar, mas esta palavra é para você que está aqui. Diga, esta palavra é para mim. Diga, Deus me trouxe aqui para falar comigo. Deus está falando conosco, amados. Deus está falando conosco. Olha o versículo 18. Versículo 1 Timóteo 1, versículo 18. Desculpe, 1 Timóteo 1, versículo 18. Este é o dever, olha só, que importante. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Diga, eu tenho que manter a minha fé e a boa consciência. Porquanto alguns têm rejeitado a boa consciência e vieram a naufragar na fé. Sabe que algumas pessoas... É possível naufragar na fé, pastor? É.
O que é isso, pastor? É possível negar a fé. É possível rejeitar a fé. Então, quando eu começo a viver atrás de óleo, de sal, de arruda, de campanha, destas coisas todas, eu estou negando a fé. Eu estou anulando a minha fé. Olha o que diz 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós. Olha o que o Senhor está dizendo aqui por intermédio do apóstolo Paulo. Olha, examina se você está vivendo na fé. Pastor, é possível alguém no meio da caminhada abandonar a fé? A vida da fé é possível. Sabe que se você pegar, vou dar um exemplo do rio conhecido em São Paulo, todos nós conhecemos, que é o rio Tietê. Quem conhece o rio Tietê? Sabe que o rio Tietê, na nascente do rio Tietê, lá onde ele nasce, eu não sei a cidade agora, se alguém souber, pode me soprar. O rio Tietê, na sua nascente, a água é pura. A água é cristalina. Você pode beber da água do rio Tietê. É pura. Eu vi um documentário. Aonde? Sardesópolis. Muito obrigado, amada. Então, lá em Sardesópolis, aonde nasce o rio Tietê, a água é pura. A água é cristalina. Dá para tomar banho no rio Tietê. Tem peixinho. Você pode pescar e pode comer. Você pode andar de barquinho. Você pode beber a água da nascente. É pura, é cristalina. Mas conforme a água vai descendo, aí vem um esgoto de uma indústria, aí vem um esgoto de uma casa, aí vem a turma que joga lixo na rua, no bueiro, e tudo isso vai entrando e caindo nas águas do rio e vai contaminando. E as tantas, o rio Tietê, quando chega ali na Marginal Tietê, em São Paulo, é um odor, um mau cheiro, é contaminado, não tem vida. É algo assim tenebroso, terrível. Mas lá na nascente, pastor, lá na origem, a água é boa. É que no meio do caminho vai se contaminando. Sabe que tem muitos cristãos que no início, no princípio, viveram uma vida cristalina, uma vida correta, mas começaram a se contaminar no meio do caminho. Foi alguém que falou uma coisa aqui, foi um coração duro ali, começou a olhar um na carne aqui, começou a ficar olhando para a vida do outro ao invés de olhar para a própria vida, ficou questionando o que não devia, e as tantas, esta pessoa pura e cristalina se transformou numa pessoa com mau odor, que as pessoas não querem mais se aproximar, as pessoas não querem mais convivência, as pessoas não suportam mais conversar, as pessoas se afastaram. Aquela pessoa que era sempre convidado para estar com os irmãos, hoje não é mais. Sabe, pessoa que negou a fé, se deixou contaminar. Meu irmão, você tem que se fazer uma pergunta nesta noite. O que você tem feito com a sua vida cristã? Como é que você tem cuidado de você e da doutrina? Como está hoje a sua vida cristã? Quero te mostrar um ponto. Põe para mim, Samuel. Quando eu leio a Bíblia, primeiro ponto. Pastor, como eu me mantenho na vida cristã puro? Pastor, como eu me mantenho na vida cristã sem nenhuma mácula, sabe? Puro, cristalino. Quando eu leio a Bíblia, quando eu tenho a Bíblia no meu coração. Nunca se afaste da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 16. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua. Amado, o salmista sabia que era na palavra de Deus que ele ia encontrar a resposta. É na palavra de Deus que nós vamos ter o filtro que vai nos dizer o que é certo e o que é errado. Quando nós nos afastamos da palavra, amados, a nossa conduta muda. Quando você vai julgar alguém, apontar o dedo para alguém, você saiu da palavra, começa a olhar na carne, você começa a se contaminar. Eu tenho 3 perguntas para pôr para a igreja. Será que você tem visto? Vamos entender isso aqui. Será que você tem visto a Bíblia desta forma? Será que você tem a Bíblia realmente na sua vida? Como você tem visto a Bíblia Sagrada?
o que a Bíblia representa para você? Olha, a Bíblia, para algumas religiões e seitas, não representa nada. Sabe que tem algumas religiões, algumas seitas, que andam com a Bíblia, usam a Bíblia, mas negam Jesus. Não vê a divindade de Cristo como Deus. Tem seitas que usam uma Bíblia, mas negam o princípio primordial de Cristo, que é se doar. Ele doou o seu próprio sangue por mim e por você. Tem seitas que dizem, não pode, não comemore nada, não doe sangue, não faça isso, não faça isso. Negam a Cristo como Senhor e Salvador. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o crédito que você... Não estou aqui te acusando, estou querendo te fazer pensar. Qual é o crédito que você tem dado à Bíblia Sagrada? Se a Bíblia diz que é errado, mas é conveniente para você, e aí? Pastor, a Bíblia manda não fazer, mas é que no meu caso, eu preciso fazer. Será que você tem visto a Bíblia desta forma? De que forma? Ela tem sido o seu alimento diário? O que você conhece da Bíblia? Amados, o que o povo de Deus conhece da Bíblia? O que o povo de Deus conhece da Bíblia? Vou dizer como pastor. Não vou dizer como professor de teologia, não vou dizer como bacharel em teologia, eu não vou dizer como bacharel em ciências da religião que eu sou. Esquece isso. Vou dizer como pastor. O que o povo de Deus conhece da Bíblia? Porque eu já ouvi pessoas dizendo, por exemplo, como está na Bíblia aquele versículo que diz o livre-arbítrio do homem. Na Bíblia? A Bíblia não tem esse versículo. Não, mas o que o povo de Deus conhece da Bíblia? O que o povo de Deus conhece de Deus? O que o povo de Deus sabe a respeito de Deus? Será que o povo de Deus sabe porque alguém falou? Ou sabe porque foi buscar na Bíblia o que a Bíblia tem a dizer? Como diriam os mais jovens, fica a dica. É impossível cuidar de você se você não tiver a Bíblia, se você não ler a Bíblia, se você não estudar a Bíblia, se você não souber o que a Bíblia tem a te dizer. Algumas pessoas já leram centenas de livros, mas nunca leu a Bíblia toda. Estou aqui te acusando, não é para você ficar, o pastor pegou pesado comigo, vou rasgar minha carteira de membro, vou embora da igreja. Vai perder tempo, eu vou te buscar, vou tomar um café na tua casa, vou almoçar, e você vai voltar para a igreja, eu vou ter que gastar R$ 1,50 para fazer uma carteira e plastificar. Então, não cai nessa. Não cai nessa. Agora eu tenho que te orientar, eu sou teu pastor. Eu tenho que te orientar. Nós temos que ter a Bíblia, nós temos que ler. Todos os dias tem que meditar. O que você conhece da Bíblia? O que ela tem sido? Tem sido o seu alimento diário? Será que você tem vivido o que a Bíblia manda viver? Pensa um pouquinho. Não responde para ninguém. É para você responder para você mesmo. Amém? Pastor, por que isso é importante? Porque lá em Timóteo diz, Timóteo 4, versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. A santificação, o cuidado, a conduta correta vem por intermédio da palavra. Por exemplo, como a palavra livra algumas pessoas do sofrimento. A Bíblia diz assim, não andeis em julgo desigual. Não, pastor, eu sei, é que no meu caso é um negócio diferente, porque conheci o rapaz numa baladinha e, sabe, não, ele fez juras de amor ao meu pé do ouvido e, olha, vai dar problema. Vai dar problema. Um dia ele vai dizer, você, todo domingo na igreja? Todo domingo? Amado, vai dar problema. Não, pastor, mas aqui no meu caso, sabe como é que é? Vai dar problema. Quando a Bíblia diz, não se ponha como fiador de ninguém. Não, pastor, sabe o que acontece? Você tem um primo meu, e gente boa. Eu não estou dizendo que ele não é. Mas gente boa perde emprego. Gente boa passa por dificuldade. E aí vai sobrar para quem? Você tem como bancar?
Amados, eu um dia peguei um dinheiro emprestado. Estão uns anos atrás. Um primo disse assim, pô, primo, você não vai me prestar esse dinheiro aí? Que é isso? Somos da família. Ô, tia! Apelou para minha mãe. E mamãe disse, ô, filho, seu primo está precisando. E eu neguei a Bíblia. E fui lá, entrei no banco, pela internet. Olha, vai dar uma parcela de tanto, dá para pagar? Com o pé nas costas. Pagou a primeira e nunca mais pagou. Eu fiquei 24 meses, 23, todo mês, cobrando e pagando. Cobrando ele e eu pagando do meu bolso. Tirei o dinheiro que eu não tinha para pagar. Quantas pessoas estão com nome sujo? Não, Deus, por quê? Ué, te meteu onde não devia. Estou dando exemplos simples, coisas corriqueiras, para você entender como é sério. Nós temos a palavra no coração. Sabe, não é que no meu caso, pastor, a minha experiência, não, a minha malandragem de vida, eu sei. Meu irmão, não caia nessa. Não caia nessa. A Bíblia é o nosso manual de vida, nosso padrão. Se a Bíblia orienta a não fazer, não faça. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que está falando, Deus vê lá na frente. Toda pessoa pode passar por uma situação difícil na vida. Por mais honesto que seja. Pastor, o irmão me queimou. Esta semana mesmo eu pedi um irmão aqui da igreja para ser fiador, estava tudo certo. E amanhã ele vai dizer que não quer. Se ele for obediente à palavra, vai. Se ele for desobediente, aí ele vai arcar ou não com as consequências. Estou aqui sendo claro. Te amo, te respeito, te admiro. Mas não fui chamado para agradar a homens. Fui chamado para agradar a Deus. Porque depois recai sobre a igreja. Irmão, eu vou embora da igreja. Porque lá só tem bandido. O bandido, cara. Isso eu trabalho desde os 14 anos de idade. Eu tenho um registro na minha carteira com 14, 15 anos de idade, que naquela época eu podia. Tenho lá. 14 anos office boy. Comecei a minha vida profissional. Desde os 14 anos de idade eu trabalho. Ladrão. Depois a fama fica para a igreja. Só tem bandido, só tem ladrão naquela igreja. Você é ladrão? Você acorda cedo, trabalha, pai de família, mãe de família. Tem mulher aqui que é mãe e pai ao mesmo tempo, foi? É? O que eu estou te falando é sério, meu irmão. Pastor, como é que eu cuido da minha vida espiritual? Como que eu vou cuidar da minha vida, da doutrina? Quando eu tenho vida de oração. Quando eu tenho vida de oração. Colossenses 4:2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Amados, a oração é necessária. Diga, eu preciso orar. Fala para o seu irmão, nós temos que orar. Temos que orar. Nós temos que orar para que Deus nos livre do mal. Nós temos que orar para que o Senhor abra as portas. Como tem sido a sua vida de oração? Põe aí para mim. Como tem sido a sua vida de oração? Pastor, para falar a verdade por irmão, não gosto de mentira, eu não oro. Amém. Agora você espera que uma vida sem oração vai ter portas abertas? Jesus acordava de madrugada para orar, sendo Deus. Jesus mandava os discípulos, sabe, acorda, vamos orar, de madrugada. Ele sendo quem ele era, ele orava. E nós? A oração é fundamental. A oração é o primeiro recurso que um cristão tem que lançar mão, tem que usar na sua vida. Como que eu vou cuidar de mim, da doutrina, da minha família, pastor? Orando. Você tem que orar. Se até hoje você não tem um altar de oração, você vai desenvolver esse lugar. Vai ser no seu quarto, vai ser na sua cozinha, no seu carro, na bicicleta, no caminho do trabalho, no banheiro, no banho. Você vai ter que desenvolver um altar de oração. Nesta igreja, há um povo que ora. Nesta igreja, você tem que entender que a oração é cuidado com a sua vida espiritual, com a sua família. Você tem que orar por sua família. Amém? Terceiro ponto. Como que eu cuido, pastor, da minha vida espiritual, de mim, da doutrina? Quando eu dou um bom testemunho. Tem que dar testemunho.
Esse negócio de não dar testemunho é negar o que Jesus fez por você. Quando nós não testemunhamos, nós estamos negando o que Deus fez por nós. Olha Lucas 22, versículos 54 a 62. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou um lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: Este homem estava com eles. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro chorou de vergonha. Ele não conseguiu ver Jesus da maneira certa. Pedro começou a ignorar o que Jesus estava fazendo por ele. Pedro começou a ignorar tudo que Jesus havia feito. Ele foi mesquinho. Ele olhou só para ele. Eu quero te fazer 2 perguntas nesta hora. Hoje eu estou perguntando muito para a igreja. Você tem vergonha de ser crente? Por quê? Pastor, mas isto aqui está parecendo uma escola dominical. Quem é mais importante para você? Seus amigos? Seu time? Seus bens? Ou Jesus? Quem é mais importante para você? Meu irmão, não tenha vergonha de ser crente. Porque Jesus não teve vergonha de morrer por você. Não tenha vergonha de andar com a sua Bíblia e dizer: Eu sou o que sou pela graça de Deus. Sabe por que eu não tenho vergonha de ser crente? Porque eu sei o que Jesus fez. Eu sou um cara abençoado. Sou um cara bem-sucedido. Eu sou um cara respeitado na sociedade porque eu sou crente. Todos os lugares aonde eu frequento, as pessoas me respeitam, não pelo que eu sou, pelo que eu tenho, mas por aquilo que Jesus fez na minha vida, pela obra de Deus na minha vida. Tem gente querendo ser igual a você, e às vezes você tem vergonha de se mostrar. Dê testemunho das grandezas de Deus na sua vida, dê testemunho da obra de Deus na sua vida. Amém? Pastor, como eu vivo uma vida vitoriosa? Nós estamos encerrando, o último ponto e nós encerramos. Quando eu frequento a igreja assiduamente. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes, que o dia... Amados, não podemos deixar de congregar. Sabe que os antigos, isso é uma conversa antiga, né? Os antigos pregadores, e eu tenho um respeito muito grande pelos antigos pregadores, porque está meio em extinção grandes homens de Deus como nós vimos no passado, e eu conheci alguns, e tive o privilégio de conviver com alguns. Os antigos pregadores diziam assim, né? Quando você tira um graveto, como é o nome? Uma brasa do braseiro, ele apaga. Não era assim? Os antigos sermões, tira o graveto do fogo, ele apaga. Você põe a brasa no braseiro, ela pega fogo. Tira a brasa do braseiro, põe sozinha. Os antigos pregadores, eles têm razão. Você sozinho é muito vulnerável. Olha, qualquer um de nós sozinhos, estamos vulneráveis. É no coletivo que nós criamos coragem. É no coletivo que nós assumimos compromisso com Deus. É no coletivo que nós oramos, pulamos, cantamos. É no coletivo, é no culto. Nós temos que prestar o nosso culto a Deus. Hoje em dia,
Tem pessoas dizendo, não precisamos de igreja, somos a igreja, não precisa de igreja. Mas isso é herege, isso é maligno. Precisamos da igreja sim. Porque é na igreja que você recebe o alimento espiritual, você tem comunhão com Deus, você aprende a palavra de Deus. Amém? Eu quero encerrar com 3 perguntas. Vamos lá. Qual tem sido a sua prioridade aos domingos? A minha tem sido servir a Deus. Domingo eu acordo às 6 e tanto da manhã, 7 horas, nós levantamos em casa, nos arrumamos para ir para Santos. Pastor, hoje é aniversário da minha filha. Esta filha que nós esperamos tanto, oramos tanto para Deus dar uma menininha. Sabe onde vai ser a festa de aniversário da minha filha? Daqui a pouco, hora que acabar o culto, daqui 5 minutos. Aqui na igreja. Mas pastor, é aqui. Porque meu domingo é para servir a Deus. Nós hoje tivemos 2 convites de aniversário de 2 amiguinhas da nossa filha. Não pudemos, e domingo não dá, domingo é especial, domingo é dedicado a Deus. Qual tem sido a sua prioridade? Ih, pastor, sabe, eu vou então, se der, eu vou, se der. Meu irmão, não faça isso, não coloque Deus em segundo plano. Coloca Deus em primeiro lugar e Ele vai te honrar. Você ainda sente falta dos programas que deixou de lado para estar na igreja? Ah, eu sinto uma falta, pastor. Quando chega o domingão, que o povo... Eu tinha umas festas na laje, pastor. Isso é uma coisa agora, um churrascão na praia. A gente ia no domingo, levava, sabe, a churrasqueira. Quanto é importante para você estar na igreja? Você tem que pensar nessas questões. Você tem que se perguntar. Porque o cuidado com a sua vida passa por isso. Se nós começarmos a negligenciar esses valores, nós estamos deixando de cuidar da nossa própria vida. Meu irmão, minha irmã, eu quero nesse minuto final te dizer o seguinte. Ser cristão no auê é fácil. Ser cristão, sou cristão, eu gosto de ir no show gospel. Eu gosto de ir no show gospel. Eu gosto do reteteteteteté, eu gosto do barulho. Eu sou assim. É fácil. Agora, ser um cristão que cuida da vida com zelo, de forma especial, não é fácil. Eu estou em Itanhaém há 12 anos. Há 12 anos eu tenho negligenciado coisas para servir a Deus. Há 12 anos eu fiquei durante 7 anos fazendo 90% das minhas refeições dentro do carro. O meu filho cresceu dentro de um carro, subindo e descendo a serra 2 vezes por semana. Ah, porque você é o pastor. Não. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o buraco que eu estava. E eu não quero nunca mais voltar para lá. Eu sei o que eu já perdi na vida quando eu deixei de cuidar de mim e da doutrina. Você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe o que você já passou na vida. Eu não preciso falar. O que você tem que fazer é cuidar da sua vida com cuidado de Deus, para que você seja honrado por Ele. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Olha que eu fiquei com medo hoje. Não ouvi um amém, não ouvi um aleluia, não ouvi glória a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Quem está feliz, diga amém. Diga, Senhor, obrigado por esta palavra. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos louvar e engrandecer a Deus com o melhor de nossas vidas. Eu quero que você fale com Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, nesta noite, o Senhor nos fez pensar de que forma temos vivido a nossa vida.
Quando Paulo admoestou Timóteo, foi por amor. Eu sei, Senhor, que nesta noite foi com amor que o Senhor nos trouxe esta palavra. Todos nós precisamos rever se não temos nos deixado influenciar pelas sujeiras que vão entrando no nosso rio, em nossas vidas, enquanto avançamos. Senhor, não queremos ser conhecido como um rio que na nascente é puro e ao longo do caminho se apodreceu. Não queremos ser conhecidos como cristãos que um dia foram autênticos e que hoje negam a fé. Sabemos que a tua obra não é brincadeira. Senhor, se alguém aqui tem negligenciado a fé, se alguém aqui não tem tido a Bíblia como padrão, se alguém não tem seguido as orientações da sua palavra, se alguém aqui não tem tido vida de oração, se alguém não tem dado testemunho e cuidado do seu próprio testemunho, se alguém não tem sido assíduo à sua casa, Pai, queremos que haja uma mudança. Não queremos continuar com uma vida poluída. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Se alguém tem desdenhado da fé, se alguém tem assumido riscos, negando a fé, que hoje recobre o juízo. Que hoje recobre o juízo. E se afaste de todo o caminho de perdição. Senhor, não podemos sair daqui hoje sem entender que é necessário cuidar da nossa vida espiritual. Algumas pessoas estão morrendo. Algumas pessoas estão perdendo a vida. Algumas pessoas estão perdendo o brilho. Algumas pessoas estão perdendo a transparência. Algumas pessoas não estão mais sendo indigestas. Estão com um odor de pecado, com a sujeira impregnada. É água, é filho, mas está sujo, está contaminado. Pai, queremos ao sair daqui, queremos uma mudança de vida. Queremos uma vida nova. Queremos recomeçar. Queremos voltar às origens. Queremos uma vida nova. Conduza as nossas vidas de forma que te agrade. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Louvado seja Deus.